Sejam muito bem-vindos, gente. Se você tá achando aí que a força é a única coisa espiritual que existe em Star Wars, se prepara aí que hoje eu vou explodir a mente de vocês. A galáxia inteira de Star Wars sempre fala aí sobre morrer e ir pro inferno ou céu de Star Wars. Mas o que realmente acontece com a pessoa quando ela chuta o balde em Star Wars? Será que existe um julgamento final? Ou será que todo mundo só vira poeira cósmica? A gente vai começar pelo básico aqui hoje. Lá no filme O Império Contra-Ataca, quando um soldado rebelde avisa o Han Solo que o tonton dele vai congelar na nevasca lá de Hoth, o contrabandista Han Solo, ele responde na cara dura. O seu Tauntaun vai congelar antes de chegar ao primeiro marco. Então eu te vejo no inferno. Ha! Isso, gente, prova pra gente que pelo menos o conceito de inferno existe na boca do povo em Star Wars. Só que, para surpresa de 0 pessoas, a resposta do que acontece no pós-morte em Star Wars muda completamente dependendo da pessoa que você pergunta. Para um Jedi, para um Sith ou para o cidadão comum da galáxia, a morte ela vai ter significados aí completamente diferentes. Para começar, o conceito de céu em Star Wars não é uma cidade com um portão de ouro, né, os anjos tocando harpas. O equivalente ao paraíso é o que os usuários da Força chamam de o submundo da Força, o Netherworld of the Force. Quando uma pessoa comum morre em Star Wars, ou até mesmo um Jedi que não recebeu nenhum tipo de treinamento especial, como por exemplo um Qui-Gon Jinn, um Grão-Mestre Yoda ou um Obi-Wan Kenobi, a energia vital dessa pessoa, ela simplesmente retorna para a força cósmica. Isso daí, gente, é o que o Mestre Yoda explicou pro Anakin Skywalker lá no filme da Vingança do Sith. Morte parte natural da vida é. Alegre-se por aqueles ao seu redor que na força se transformam. Lamentar jamais. Sentir falta jamais. O que isso significa na prática é que, na visão tradicional, a pessoa comum, gente, ela perde a sua individualidade. A sua consciência, as suas memórias, o seu ego, o seu eu, eles se misturam com a energia do universo. É como se uma pessoa fosse uma gota d'água e você colocasse ela de volta no oceano. Nesse momento, você deixa de ser você mesmo e você se torna parte do todo. Mas e os fantasmas da força? Agora a coisa fica picante. Tudo mudou, gente, por causa do tal do Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn foi o primeiro Jedi da era moderna de Star Wars a descobrir que era possível morrer, ir pro submundo da força e mesmo assim manter a sua mente e a sua identidade separadas da energia geral da força. Ele aprendeu esse segredo com as sacerdotisas da força, figuras aí misteriosas que vivem no planeta que é o berço da própria vida. Felizmente, como Qui-Gon Jinn não terminou seu treinamento antes de ser morto pelo Darth Maul lá em Naboo, no começo ele só conseguia voltar como uma voz sem corpo. Foi ele que apareceu para o Yoda durante as Guerras Clônicas, e aí depois ele ensinou a mesma técnica para o Obi-Wan Kenobi durante seu exílio em Tatooine. Estar no submundo da força, mantendo a sua consciência, é descrito no conto Mestre e Aprendiz do Certo Ponto de Vista como um estado de prazer absoluto e união total com o cosmos. O fantasma da força ele não está preso na Terra, ele apenas decide se projetar de volta ao mundo físico quando ele precisa guiar alguém, e aí ao mesmo tempo ele vai ter que tolerar a dor da separação apenas pelo tempo ali necessário para dar o recado. Mas se o submundo da força é o céu, onde os pacíficos, os Jedi, descansam, onde é que fica o inferno? O lado sombrio, acredite ou não, tem o seu próprio destino final e ele é aterrorizante. O inferno de Star Wars, gente, ele é chamado de o caos. Nas mitologias aí de vários planetas, como em Corellia e até mesmo em Naboo, o caos ele é descrito como um abismo profundo e escuro no submundo da força. A lenda do povo de Naboo mesmo diz que esse lugar aí é trancado por 6 portões que são impenetráveis. Curiosamente, aí o pai de Sheev Palpatine, ele dizia frequentemente em tom de metáfora que a influente casa Palpatine de Naboo era um desses portões aí, mantendo a ordem para que o horror não escapasse. Diferente do destino dos Jedi, gente, o caos ele é conhecido como o lar dos espíritos do Lorde Sombrio dos Sith, dos Jedi sombrios e até mesmo outros seres aí extremamente cruéis da galáxia. Só que os Sith, eles não acreditavam que esse lugar era uma espécie de um castigo divino, não. O mestre de Palpatine mesmo, o Darth Plagueis, ele achava que toda essa história aí de espiritualidade era tudo bobagem biológica. Para ele, a morte era apenas a mente se desfazendo na energia de fundo do universo. Plagueis, ele dizia que somente os fracos aceitavam perder a identidade e que esse tal aí de caos era apenas uma lenda sobre os Sith fracos que passavam a eternidade remoendo seus rancores
sem poder se vingar. Felizmente, o Plagueis ele tava completamente errado. O caos, gente, querendo ou não, ele é real em Star Wars e é um lugar de tormento eterno. Quando um Sith vai lá e morre, ele não encontra a paz. Como o lado sombrio ele é egoísta por natureza, esses espíritos antigos aí de Sith e Jedi sombrios e pessoas malvadas em Star Wars, eles ficam presos em suas próprias obsessões. Eles ficam presos vagando como almas aí condenadas, despedaçadas e cheias de agonia. Eles ficam incapazes de aceitar que perderam o poder do mundo físico. Entidades antigas aí, como o Dark Underlord e até mesmo o Marka Ragnos, eles ficaram presos nessa escuridão aí, gente, por milênios. O grande problema que a gente tem aqui é que esses portões do inferno de Star Wars, eles não são tão perfeitos assim. Se o espírito do lado sombrio, por exemplo, ele for forte o suficiente, super determinado, ele consegue sim, sem sombras de dúvida, arranjar um jeito de burlar as leis da morte. Isso daí foi exatamente o que Darth Sidious Palpatine fez nos Legends, gente. Quando a Estrela da Morte explodiu lá em Endor, a alma do Palpatine ela foi jogada em direção ao caos, o inferno de Star Wars. Só que através da transferência de essência, Palpatine ele conseguiu voar através da galáxia de Star Wars e ele conseguiu incorporar um clone dele lá em Biss, um dos planetas de Palpatine. A coisa foi tão severa que para garantir que o Palpatine realmente ficasse preso no inferno após a sua derrota final, foi preciso aí um esforço coletivo quase do além. No arco dos quadrinhos clássicos aí, o Império Sombrio Dark Empire, o Imperador Palpatine ele tentou possuir o corpo do filho do Han Solo e da Leia. E aí, pra impedir isso, o mestre Jedi Empatojaios Brand, que tava morrendo, o cara tava à beira da morte, ele interceptou a alma do Palpatine e prendeu ela dentro do seu próprio corpo agonizante. Nos seus últimos segundos de vida, gente, o cara é gente boa demais. Muito bravo, muito corajoso. Seus últimos segundos de vida, o Brand, ele avisou o Luke Skywalker que o Palpatine, ele nunca mais ia voltar. E a razão disso é porque no momento que o Brand morreu, gente, ele foi diretamente pro submundo da força, levando o Palpatine junto dentro dele. Todas as almas dos Jedi que morreram antes, elas se uniram nesse momento para segurar aquele espírito do Palpatine no fundo do caos. É como se tivesse uma espécie de exército de fantasmas da força dos Jedi antigos ficando lá como guardas eternos nos portões do inferno, garantindo que o maior monstro da galáxia, cara, nunca mais conseguisse escapar. O negócio foi tão severo assim. No fim das contas, gente, a morte em Star Wars, ela não é o fim da linha pra ninguém. Se você buscar a harmonia, o desapego, né, o estilo de vida Jedi, você se torna um com o universo, você descansa na luz. Mas se você se render ao egoísmo, né, à crueldade do lado sombrio, aí o seu destino, infelizmente, vai ser o caos. Você vai ficar lá preso pra sempre junto com seus próprios demônios. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam sobre essa explicação aí? Se tiver alguma dúvida aí, gente, deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.